A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Nascida com o propósito de desenvolver soluções de maneira sustentável, a Amazon AgroSciences visa sempre a inovação e a busca pela excelência, fabricando biofertilizantes, fertilizantes organo-minerais e minerais. Proporcionamos a melhor experiência em nutrição de plantas para nossos clientes. Por isso, levar alta qualidade e tecnologia para o campo é a nossa missão. Amazon AgroSciences, cultivando parcerias duradouras. Olá, sejam todos bem-vindos ao lançamento da terceira edição do Outlook Global Fat. Eu sou a Juliana Lemos e posso garantir que cada detalhe desse material foi pensado em você, que assim como a Global Fat vive o agro brasileiro. Nossa publicação anual foi feita para atender a necessidade de consolidar em um material os principais acontecimentos do mercado de fertilizantes. Além disso, nossa publicação traz pelo terceiro ano consecutivo um resumo da produção das principais culturas no Brasil e, não menos importante, as inovações relacionadas aos fertilizantes. Tudo isso, é claro, com a participação de profissionais reconhecidos do agronegócio. Ao longo da nossa conversa, você poderá fazer perguntas aqui no chat do vídeo. Nós temos uma equipe preparada para responder a todas as suas dúvidas durante o evento. A cada ano, nós temos a alegria de contar com parceiros que acreditam nessa publicação. A Paloma Lima, executiva de vendas do Outlook Global Fat, vai nos contar mais sobre eles. Bom dia, Paloma! Bom dia, Juliana! Olá, bom dia a todos! Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Amazon AgroScience, AGI Brasil, Bagtec, Rexion e ICL, e aos nossos anunciantes, Elken Silicones, Inove Agrociência, Jacto, Multitécnica, Química Anastácio, Santa Clara, Suboro, Terra de Cultivo, Trade Corp, Union e Vera Cruz, e a todos os nossos apoiadores de mídia. Muito obrigada pela parceria e por tornar possível o desenvolvimento desse anuário que apresenta informações tão importantes e estratégicas que auxiliam milhares de profissionais na tomada de decisão e elaboração estratégica. Vamos conferir com a Juliana as novidades do formato do anuário dessa edição. Obrigada, Paloma! A Global Fat tem o orgulho de ser a maior mídia voltada ao mercado de fertilizantes do Brasil. E pensando em trazer inovação no compartilhamento das nossas informações, hoje eu trouxe mais uma novidade: a realidade aumentada. Para usar é muito simples, basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code disponível no início da publicação e logo em seguida para os marcadores de cada página. Pronto! Agora é só aproveitar o conteúdo em vídeos exclusivos. E falando de vídeos exclusivos, a Bárbara Santos conversou com convidados muito especiais. Bom dia, Bárbara!
Olá, bom dia Juliana, bom dia a todos. Como a Juliana já adiantou, temos alguns convidados muito especiais no dia de hoje. Eu conversei com o Santiago Franco, que é CEO da Cibra, uma das empresas mais importantes do agronegócio brasileiro. Com mais de 28 anos no mercado, a empresa importa, produz, mistura, formula e distribui fertilizantes. E ele me contou um pouco sobre as últimas novidades da empresa e as novas tendências tecnológicas do setor. Assista comigo como foi esse bate-papo. Olá, hoje eu estou aqui com o Santiago Franco, CEO da Cibra, para falarmos um pouco sobre a expansão da empresa e as novas tecnologias. Bem-vindo, Santiago, obrigada por participar com a gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Global Fert, também pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. A gente que agradece. A nossa primeira pergunta, né, em relação à expansão da empresa, a Cibra ela tem se expandido para outras regiões do Brasil, adquirindo unidades mais próximas dos produtores da região Sudeste e Centro-Oeste. Quais foram as aquisições de 2021? Conta um pouquinho para a gente. No ano 2021, compramos uma unidade, era da Eringer, eles tinham desativado alguns anos atrás, uns 3 anos atrás. Nós fizemos essa aquisição, é uma unidade muito boa, tem capacidade de produção de uns 400 mil toneladas. Ainda em 2021, a Cibra começou a construção de uma unidade totalmente nova em Sinop, no Mato Grosso. Vai ser uma unidade bem grande também, muito moderna, com tudo que a gente quer ver numa planta de mistura de fertilizantes com capacidade de mais ou menos 500 mil toneladas. Será a nossa maior unidade e é uma construção do zero, né, que a gente chama de Greenfield. Ainda temos um projeto já aprovado pelo nosso conselho para construir mais uma fábrica, já temos terreno comprado e estamos em processo de licenças. Uma fábrica grande também, mas ainda não estamos falando aonde por questão das licenças, que estamos em processo de obtenção de todo licenciamento necessário. Que ótimo, é muito importante realmente a gente ter esse crescimento, né? E falando em crescimento, a gente pensa também em tecnologia. E nos Sim. últimos meses a Cibra foi notícia por sua inovação, né? A Cibra foi uma das pioneiras no Brasil ao marcar com a Cibra Coin. E aí eu te pergunto, estar em ambientes digitais é uma tendência também para o agronegócio brasileiro? Sim, sim, Bárbara, com certeza é uma tendência. As novas tecnologias vão fazer com que o nosso negócio, tanto a produção mesma dos agricultores, dos produtores agrícolas, como os fornecedores dos insumos que eles precisam, vai se transformar grandemente nos próximos anos. Eu tenho certeza disso. Embora a gente não saiba ainda como que vai ser essa transformação, mas as novas tecnologias estão vindo e a transformação está acontecendo. Então, a Cibra se enxerga como uma empresa inovadora. Nós queremos inovar, nós temos uma área específica dentro da Cibra para inovar, de inovação, e nós temos feito algumas inovações legais no mercado, né? Então, a Cibra foi a primeira empresa que entrou no mercado com um site de e-commerce, ou seja, a Cibra abriu o cibrastore.com e o produtor pode ir lá e comprar os fertilizantes vão chegar na sua fazenda, pode comprar online. Outras empresas fizeram depois, mas a Cibra foi a primeira. Nós tivemos também uma outra inovação que foi digamos, criamos uma atendente virtual uns 2 anos atrás. Então, nós também temos um robô, que é uma atendente virtual que pode resolver perguntas, dúvidas, inquietudes do público, do produtor, inclusive do cliente. E se a nossa atendente virtual não consegue, ela vai direcionar para uma pessoa, né, um atendente humano. Essa atendente virtual se chama Cibele, então também está à disposição. Mencionamos também a nossa presença no metaverso. Nós hoje usamos o metaverso para nos encontrar de maneira rotineira internamente na empresa. E isso foi derivado de uma outra inovação que eu considero que nós fomos bem corajosos, inovadores, porque fomos uma empresa que nós, no meio da pandemia, nós acabamos o nosso escritório físico. A Cibra não tem escritório. Nós somos 100% home office, nós somos 100% trabalho virtual. Embora nas fábricas, obviamente, tem pessoas trabalhando lá, mas o nosso time administrativo, financeiro, comercial e todo o back-office trabalha virtualmente. Então, nós fomos para o home office,
que nem as startups fazem, e depois fomos pro metaverso. E a última inovação foi a Silvercoin, que você mencionou, né? Nós lançamos recentemente um criptoativo, que é uma moeda virtual, se chama Silvercoin, que ela está linkada aos fertilizantes. Então, um Silvercoin é equivalente a 1 quilo de fertilizante. É uma oportunidade muito boa para o produtor rural, para a aquisição dos seus fertilizantes no médio e no longo prazo, e também para o investidor. Aí eu convido todo mundo para nos acompanhar nos sites, né? Nós temos uns sites bem robustos para tudo isso que eu estou falando. Então, quem tiver inquietudes, vá lá no Sivra.com, sivrastore.com, sivracoin.com, e ainda mais podem nos acompanhar nas redes sociais, que nós sempre temos muita informação aí, né? Sivra Fertilizantes no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Tem tudo isso. Então, você perguntou se os ambientes virtuais fazem parte do negócio, fazem hoje em dia totalmente. E o produtor está adotando isso de maneira bem rápida também. Nossa, é muito legal ver, né, como que a tecnologia está se aproximando do produtor, do cliente, e ver empresas fazendo isso é muito legal, porque é uma tendência realmente, né, e a Certo. gente não pode ficar para trás no agronegócio também. Exatamente. E de Exatamente. que modo as novas tecnologias vão impactar nos próximos anos na produção de fertilizantes, né, na produção, distribuição? E vocês têm pretensão de aumentar o portfólio de produtos ou trazer novas tecnologias aos que já existem? Temos sim, estamos estudando várias coisas para trazer como tecnologias e produtos. Um exemplo de produto seria o Polifor. Nós estamos em etapa de desenvolvimento de Polifor, que é um produto que está sendo uma grande mina que está sendo construída na Inglaterra pela Anglo American. A principal inovação desse produto é que é um produto que pode ser utilizado na agricultura orgânica. Então, nós vamos trazer em quantidades grandes o Polifor aqui para o Brasil. Eh, Fora isso, nós estamos estudando várias coisas, né? Somos uma empresa bem voltada em dados e tudo que a gente fala hoje de novas tecnologias. Então, aí, pouco a pouco, a gente trará inovações e tecnologias novas para o nosso mercado. Que ótimo, né? Então a gente pode esperar aí para os próximos anos mais crescimento e mais tecnologia na Fibra. Espero que sim, Bárbara. Agradeço, Santiago, a sua participação com a gente. Foi um bate-papo muito legal, né? A gente poder ver como que a empresa está crescendo, está evoluindo. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem final para o produtor rural que nos assiste. Certo. A minha mensagem para o produtor rural seria: o Brasil tem grande potencial, certo, e grande responsabilidade ainda para ser ele já é um protagonista, mas no futuro vai ser ainda mais. Com certeza tem que ser ainda mais protagonista na produção de alimentos, de outros produtos derivados da agricultura para o mundo todo. Nós temos que fazer isso de maneira responsável, e a minha mensagem seria: envolvam as novas gerações no negócio. Não deixem as novas gerações ficar de fora desse negócio pelo potencial e porque serão eles quem trarão as novas tecnologias para dentro da agricultura. No Mato Grosso, por exemplo, este ano, segundo uma pesquisa, já 50% dos produtores rurais são menores de 35 ou 40 anos. Então, isso já está falando muito de como que o nosso setor está se transformando. Muito obrigada, Santiago, mais uma vez por participar com a gente. Obrigada a vocês também que nos assistem e até a próxima. Tá bom, Bárbara. Obrigado a você, obrigado, Glória Fert. E além de usar a tecnologia ao nosso favor, é muito importante o planejamento para garantir uma adubação eficiente. E foi sobre isso que eu conversei com o Mariano de Santos, diretor de suprimentos da Adecoagro no Brasil, uma importante empresa do agro, produtora de alimentos e energia renovável, com presença no Brasil desde 2004 e atuação na América do Sul nas áreas de cana, etanol, açúcar, leite, arroz e grãos. E ele me contou um pouco sobre o crescimento da empresa e os desafios da área de suprimentos. Olá, eu estou aqui hoje com o Mariano de Santos, diretor de suprimentos da Adecoagro, para falarmos sobre as incertezas do mercado de fertilizantes, a importância do planejamento e as expectativas para 2022. Muito obrigada, Mariano, por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Bárbara. Muito obrigado aí pelo convite. Para a Adecoagro é um prazer poder participar neste evento da Global Fair, principalmente da família IED. Obrigada. E para começar, já falando do cenário atual, estamos vivendo acontecimentos atípicos nos últimos anos, desde o início da pandemia e esse ano com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Como a Adecoagro tem se posicionado frente às incertezas e aumento nos preços dos insumos e qual a importância de se planejar? Bom, é verdade que houve um aumento tanto de fertilizantes como diesel, nosso principal insumo, e demais insumos agrícolas, né? Que é um ponto de atenção, que precisamos ter precaução sobre isso, certo? E mais que depois tivemos o conflito da Rússia e a Ucrânia, que estenderam por um período maior todas estas incertezas e não conseguimos enxergar quando começariam a voltar os preços a um patamar um pouco mais baixo ou normal comparado com os anos anteriores. E para isso, o que entendemos dentro da companhia é que não pode ser um impeditivo para continuar com nossos planos originais e nossa capacidade de expansão. Então, somos continuamente desafiados a ser criativos e persistir com esse foco de baixo custo. E sempre pensando de uma forma sustentável, né? Por isso, desde o ano 2010, quando estava em construção o cluster Mato Grosso do Sul, a gente também pensou na produção de biofertilizantes. Ou seja, construímos uma concentradora de vinhaça para poder concentrar ela e utilizar como biofertilizante. Um pouco para colocar uma explicação, temos que relembrar que por cada litro de etanol producimos aproximadamente 12 litros de vinhaça e nós concentramos isso entre 7 e 8 vezes. Ou seja, que por cada litro de etanol producimos 1,4, 1,5 litros de vinhaça concentrada. Hoje, essa vinhaça concentrada, junto com o composto que utilizamos como biofertilizante, consigue substituir um 48% das 75.000 toneladas de fertilizantes que precisamos ano a ano. Ou seja, que temos uma capacidade para utilizar nosso biofertilizante e substituir quase o 50% do fertilizante mineral que em outro cenário tivesse sido necessário comprar. E além disso, esse biofertilizante basicamente abastece quase ao 100% de nossa necessidade de potássio, que como bem você sabe, o potássio está sendo muito difícil conseguir, já que quase o 50% é importado de Rússia e Belarus. Então, dentro dessa situação, estamos em uma situação confortável. Além disso, a essa vinhaça hoje concentrada, estamos utilizando dentro de um biodigestor uma pequena parte para fazer uma análise e poder expandir. E nesse biodigestor estamos gerando calor em uma caldeira específica que, a través disso e um aquecimento de água, geramos vapor dentro de nosso sistema de condensado e evitamos o consumo de nosso bagaço para poder produzir esse mesmo processo. Então, por consequência, temos mais bagaço para exportar e hoje podemos dizer que, para dar um exemplo, a usina de Ivinhema foi considerada a usina que mais energia exportou no ano 2021. Dentro do cluster temos uma capacidade mais ou menos de produzir 75 kW por tonelada de cana, que mostra um pouco esse viés que nós temos de gerar energia e biofertilizantes e tudo que ajude a um sistema mais sustentável, né? Inclusive, agora, a metade do ano, nós produzimos 500 normais metros cúbicos, temos capacidade para produzir 500 normais metros cúbicos de biogás por hora e vamos dirigir isso agora para a produção de biometano. Isso vai ser a partir da segunda metade do ano. Com isso, vamos procurar também substituir o diesel que consumimos dentro de nossas frotas de máquinas e veículos. Ou seja, que também, por um lado, estamos sendo mais sustentáveis
y estamos disminuyendo a compra de aquellos insumos que están aumentando mucho de precio, ¿no? E, inclusive, ese proceso de biodigestão que estamos fazendo foi certificado pelo Instituto Totum em dezembro do ano passado, no qual nos permitiu emitir certificado de gás natural renovável. E em março agora, terminamos vendendo os primeiros 25.000 certificados para uma empresa que se chama Metso Autotech, que tem sede em Helsinki e trabalha em 50 países, e foi no Brasil onde conseguiu ser a primeira vez que neutralizou as emissões de carbono consequentes da utilização de gás natural fóssil, já que terminou adquirindo os certificados que a Adecoagro vendeu, que foram os primeiros certificados vendidos aqui no Brasil. Então, além de que também vamos utilizar a vinhaça concentrada biodigerida para ver como podemos potenciar ainda mais a utilização de nossos biofertilizantes. Isso demonstra um pouco esse compromisso que temos de olhar toda a nossa produção com baixo custo, mas com um forte viés de ser sustentáveis, né? Que interessante, Mariana. É muito legal ver como esse crescimento da Adecoagro tem sido também feito de forma sustentável. E como mensagem final, qual a importância de acompanhar o mercado de fertilizantes numa publicação completa como o Outlook Global Fert? Bom, como comentado anteriormente, a inflação retornou e com isso também a subida de preços de fertilizantes, né? O relatório de Outlook Global Fert é um instrumento fundamental para a tomada de decisões estratégicas na companhia. Inclusive todas as ferramentas da IEB que a gente utiliza muito bem para mitigar todos os efeitos inflacionários que estamos vendo nas diferentes categorias que a área de suprimentos negocia no dia a dia. E para isso temos que entender que estamos em um contexto inflacionário mais complexo dentro das últimas décadas. Então, esse foco de estar bem assessorado, de ser estratégico, de estar bem informado e aproveitar todas essas grandes oportunidades que aparecem, como a publicação de vocês, são fundamental para a estratégia do negócio. E gostaria ainda de enfatizar de que o setor agroindustrial tem a tecnologia também e a capacidade única hoje para poder transformar em biofertilizantes todos os seus subprodutos. Temos que entender que todo resíduo é a ineficiência de um processo ou um projeto. E visando nos consolidar em um setor produtivo fortemente sustentável e eficiente em custos, ter uma estratégia sobre esta área é fundamental. Com certeza, né? Tudo que a gente falou aqui hoje é muito importante, muito relevante, o planejamento, o crescimento de forma sustentável. E eu queria agradecer pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por dar essa entrevista ao Global Fert e até a próxima. Bárbara, muito obrigado e desde a Adecoagro é um privilégio participar neste bate-papo com vocês. Obrigada. O agronegócio é muito importante para a economia brasileira e tem um grande potencial de crescimento, como destaca o nosso último convidado, Sérgio Dezen, que é diretor de políticas agrícolas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para finalizar, estou aqui com o Sérgio Dezen, diretor de política agrícola e informações na Conab, para falarmos sobre o crescimento e as expectativas do agro brasileiro. Muito bem-vindo, Sérgio, e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer podermos conversar sobre um tema que sempre causa muita passionalidade, né, Bárbara? Exatamente. E um momento muito importante, né, na produção agrícola, já para a gente começar nosso bate-papo, é o plantio. E como sabemos, os fertilizantes e a adubação no tempo correto, eles são essenciais para garantir o crescimento das safras, né? E com esse cenário que vimos esse ano, com a guerra na Rússia, quais os principais desafios enfrentados pelos produtores e o que podemos aprender desse momento? Bom, a gente viu, né, a gente sabe que a agricultura brasileira, ela é uma agricultura que produz nos trópicos, em solos muito pobres, portanto, ela é demandante de fertilizantes. No entanto, né, a gente esquece muitas vezes que técnicas que nós usamos no Brasil precisam ser avaliadas
e com isso a gente precisa usar as quantidades de fertilizantes corretas diante de uma agricultura que é feita na palha, que é feita dentro de uma sincronia muito estreita, devido ao uso da terra que a gente dá, não só para a produção agrícola, mas também para a rotação de atividades com a pecuária. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o grande dilema que nós vivemos era o risco da falta de suprimento, só que logo em seguida, nós começamos a ter desse limão uma nova limonada. Nós começamos a observar que o produtor brasileiro não faz corretamente uma análise de solo periódica e, com base nela, direciona a sua adubação. Isso não é todo o sistema produtivo, mas uma grande quantidade de produtores adotam uma postura de usar uma receita. Então, eu ponho uma quantidade de nitrogênio, de fósforo, potássio todo ano e vou repondo. E não faço uma análise de solo todo ano para ver efetivamente aquilo que eu tenho no solo e aquilo que eu preciso repor diante das necessidades que a planta tem. Então, esse momento foi um momento muito importante que os produtores mudaram essa postura e criaram uma realidade um pouco distinta daquela que a gente vinha vivendo no passado. Falando agora sobre o futuro, o Brasil ele tem registrado crescimento, né, na produção de grãos nesses últimos anos, expansão também na área de algumas culturas. Quais as expectativas para a safra 22/23? A gente tem uma expectativa sempre moderada no crescimento de área. Embora a gente tenha, né, uma área para crescer em termos de agricultura, sempre em cima da área de pastagem, né, o Brasil não é um país que precisa de novas áreas. Ele precisa agora melhorar o rendimento da terra, né? E como que eu melhoro o rendimento da terra? Com investimentos, não só financeiros, mas tecnológicos, humanos, né? Essa combinação de novos investimentos, que eu acredito que tem vindo, né, possibilita um aumento da produtividade. Como eu tenho uma área muito vasta de pastagem, eu preciso aumentar essa produtividade da área de pastagem para que, com isso, eu tenha mais área para as culturas, principalmente as culturas anuais. Aí entra também soja e milho, mas entra arroz, entra feijão, entra algodão, entra essas culturas que a gente tem. Hoje também está entrando sorgo, milheto, né, e mandioca. São atividades que demandam, né, mais intensificação de capital e mais intensidade de tecnologia. Lembrando, como nós produzimos um clima tropical, o Brasil precisa sempre estar absorvendo novas tecnologias. Então, esse conjunto novo de atividades vai nos dar uma nova área. Quando a gente tem todas as atividades rentáveis, que é uma coisa que a pandemia causou, que é quase que uma situação muito diferente, então eu tenho lucratividade na cana, no café, no boi, né, na avicultura de postura, no milho, na soja, no algodão, no arroz, no feijão. Todas as atividades remuneraram o produtor. Algumas mais, outras menos. Mas quando eu tenho essa remuneração positiva de todo mundo, eu vou observar a relação retorno e risco. Então, por exemplo, eu não vou expandir minha área de agricultura sobre uma área que eu tenho riscos climáticos maiores, porque a gente sabe que isso varia no decorrer do território, assim como eu tenho diferentes tipos de solo, né, que eu preciso olhar. Então, essa combinação dá a expansão de área. Por isso que a gente vê uma expansão da área, por exemplo, de primeira safra, entre 5% e 10%, né, não é uma coisa gigante, dada a rentabilidade que os produtos anuais têm, mas a gente vê também um crescimento da produtividade da terra de pecuária. Então, a gente combina esses dois para ter um aumento. Agora, onde é que ocorrem os grandes aumentos nos últimos anos? É o uso das terras na segunda safra. Então, eu tenho um crescimento mais acelerado nessa área de milho segunda safra, de algodão. Porque são culturas que eu, na mesma terra, por exemplo, o milho e soja, eu tirei a soja, eu já uso o milho, quer
Quer dizer, eu estou duplicando, né, a produtividade de uma área de terra. Isso daí é uma coisa fantástica. E tem algumas situações que a gente vê o pessoal colhendo o que era no passado uma lavoura que só servia para cobrir a terra, que é o milheto. O pessoal está colhendo o milheto. Nesse caso, eu estou tirando 3 safras da mesma terra. Então, são movimentos e mecanismos que aumentam muito a produtividade. Então, a perspectiva, né, é que a gente tenha um crescimento continuado e consistente, pautado na produtividade da terra. Muito legal, né? A gente vê realmente esse crescimento, esses investimentos que são muito necessários, e com certeza esse crescimento ele contribui muito para a economia brasileira, né? Para o crescimento da economia brasileira também. E nós esperamos que o agro continue crescendo também de forma a garantir a distribuição de alimentos, contribuir com o crescimento do país. Eu agradeço mais uma vez, Sérgio, a sua presença aqui conosco. E para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para o produtor rural que nos assiste? O produtor rural, ele tem que estar sempre ciente de que nós vivemos um tempo de muita incerteza, né? Por que ela vem essa incerteza? Nós estamos saindo de uma pandemia, né, que foi um brutal choque de demanda, porque os governos acertadamente tiveram que liberar dinheiro para as pessoas não morrerem de fome, né? E isso gerou um aumento de consumo. Isso puxou os preços, não só no Brasil, mas internacionalmente como um todo. Então, o produtor tem que estar ciente que essa inflação de preços que a gente viveu, ela não vai ser continuada por muito tempo, né? A gente provavelmente estaria revendo essas políticas expansionistas dos países se nós não tivéssemos uma guerra. A gente está tendo um choque de oferta que reduz a oferta global. Então, a gente está experimentando um outro choque em cima do primeiro, que também está causando isso. Mas, em algum momento, os governos vão ter que partir para uma política que a gente chama contracionista, ou seja, uma redução da oferta de dinheiro e, com isso, reverte as expectativas de preço. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque ninguém sabe quando isso vem. Todo mundo sabe que em algum momento virá, mas não se sabe quando. Então, o produtor tem que pensar muito bem nas suas alavancagens de capital e que colocar tudo isso dentro de um sistema que esteja dentro da capacidade de pagamento dele, de honrar os compromissos e tudo mais. Então, todo investimento tem que ser muito bem pensado e sempre de longo prazo, nunca de uma maturação muito estreita que enforca ele no capital de giro. O planejamento, né, é muito importante, né, ele se planejar pensando no futuro, tudo isso para que ele continue podendo crescer de uma forma saudável, né. Muito obrigada, Sérgio, com certeza foi muito interessante essa nossa conversa, com fatores muito importantes para o produtor rural e para a economia brasileira também, né, para o crescimento do agro. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a possibilidade de estar com vocês e me coloco à disposição sempre. Obrigada, até a próxima. Foram muito boas as conversas com os nossos convidados, que trouxeram assuntos muito relevantes para o mercado de fertilizantes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Santiago Franco, Mariano de Santos e Sérgio Dezen pelas entrevistas concedidas à nossa equipe. Você pode conferir os vídeos na íntegra no site da GlobalFert, globalfert.com.br. E vamos agora para o momento mais aguardado do nosso evento. A Juliana vai contar um pouco mais para nós sobre o que é e qual o conteúdo do Outlook GlobalFert. O que teremos na edição de 2022, Juliana? Teremos muitas informações atualizadas, Bárbara. Então vamos lá falar sobre o conteúdo do material. Nós começamos a publicação trazendo um apanhado geral sobre a situação da produção agrícola no Brasil. Em 2021, o algodão foi um grande destaque pela recuperação da área plantada, uma ampliação de 12,5% sobre 2020, quando iniciou a pandemia. Porém, soja e milho ainda predominam nos solos brasileiros. Neste ano, a produção de soja e milho correspondeu a 90% da produção total agrícola brasileira. Há expectativa de que 80 milhões de toneladas de soja da safra 21-22 sejam vendidas ao exterior, o que representa um aumento de 3,6% em relação ao último recorde de exportações brasileiras que ocorreu em 2018.
Já para a cana-de-açúcar, entre junho e agosto de 21, as geadas castigaram a plantação. O baixo nível de chuvas também acabou prejudicando os canaviais. Tudo isso contribuiu para uma redução de 4,4% no ATR. Para a próxima safra, a expectativa é de custos elevados na produção e a nossa torcida é para um clima favorável. Houve uma queda na área plantada de citros aqui no Brasil. E além dos insumos elevados, também houve influência das condições climáticas desfavoráveis. Segundo a USDA, mesmo com a redução, o Brasil continua sendo o maior produtor de citros do mundo, com 33% da participação no mercado global. Apesar da redução na área plantada no último dado divulgado pelo IBÁ, a participação das florestas no agro aumentou mais de 32% nos últimos 10 anos, chegando a mais de 4% no total. E para cada uma dessas culturas, nós trouxemos as inovações e boas práticas, como o uso de fertilizantes de liberação controlada, o uso de nitratos de diferentes nutrientes para a citricultura, inoculantes e biofertilizantes. Já na parte 2, o assunto central foram as movimentações no preço dos fertilizantes NPK. Desde a redução dos preços dos fertilizantes às mínimas históricas em 2020, a curva se inverteu. A relação de troca extremamente favorável foi um dos fatores mais importantes quando vimos em janeiro de 2021 os aumentos de preço bem expressivos. Mas isso foi só o começo de um ano conturbado. No segundo semestre, fatores políticos também influenciaram este mercado. Belarus foi sancionada pelos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido. E apesar do bloqueio das exportações de cloreto de potássio não ser imediata, o preço aumentou rapidamente. A China, que não havia sido citada até o momento, foi protagonista na crise energética que atingiu diversos países. Esta crise contribuiu para aumentos nos preços dos produtos ligados à cadeia do carvão e do gás natural. Europa, Estados Unidos, com a menor produção de energia eólica, também tiveram este problema. Por fim, a ameaça de conflitos entre Rússia e Ucrânia em dezembro de 2021 fecharam um ano no qual os fatores políticos tiveram um papel importante no comportamento de mercado. Para este ano, potássicos, nitrogenados e fosfatados chegaram próximos às máximas históricas após o início da guerra no final de fevereiro. Em alguns casos, chegamos a ver até uma situação de escassez do produto, como foi para o nitrato de amônio. A expectativa é de melhora da situação. A guerra ainda tem influência sobre este mercado, já que a Rússia é um forte produtor mundial de fertilizantes, e mesmo com os fornecedores russos demonstrando interesse em comercializar ainda mais, inclusive com o Brasil. Além disso, o preço das matérias-primas para os fertilizantes permanece elevado. Assim, mesmo com a expectativa de melhora, não devemos ver a curto prazo preços tão baixos como em 2020. No capítulo 8 do Outlook Global Fat, você poderá ver a representatividade das misturadoras nacionais atualizada e as principais movimentações, como a aquisição do controle acionário da Fertilizantes Eringer pela Eurochem, expansões da Cibra e do Grupo Fertipar também. E é claro, você poderá conferir também os dados atualizados sobre inoculantes, remineralizadores, micronutrientes, fertilizantes orgânicos, organominerais e os fertilizantes especiais. Na parte 3, podemos conferir como as cooperativas e revendas conseguiram inovar durante a Covid e como foi o desafio de incorporar novas tecnologias. Por fim, na parte 4, você poderá acompanhar como as empresas de máquinas agrícolas estão se movimentando no mercado, após a grande dificuldade vista em 2020 relacionada à logística para a entrega de peças e matérias-primas. Muitas novidades nesse mercado, não é mesmo, Paloma? Sim, é verdade, Juliana. Lembrando a todos que a elaboração de todo esse conteúdo só foi possível graças aos nossos parceiros. Aproveito para agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Amazon AgroScience, AGI Brasil, Bagtec, Rexium e ICL, e aos nossos anunciantes, Elken Silicones, Inove Agrociência, Jacto, Multitécnica, Química Anastácio, Santa Clara, Sulboro, Terra de Cultivo, Trade Corp, Union e Vera Cruz. E você, se quiser que a sua marca apareça aqui na próxima edição, entre em contato conosco através do e-mail que aparece aqui na tela.
Obrigada, Paloma, obrigada, Bárbara e a toda a equipe Global Fat que preparou este material completo e rico em informações. O material será disponibilizado assim que o evento for finalizado. Obrigada também a você que nos assistiu até o final. Sigam o Global Fat nas suas redes sociais para receber conteúdo sempre atualizado. Nos envie também suas dúvidas e sugestões. Espero que você aproveite esse material. Muito obrigada e até a próxima! A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Nascida com o propósito de desenvolver soluções de maneira sustentável, a Amazon AgroSciences visa sempre a inovação e a busca pela excelência, fabricando biofertilizantes, fertilizantes organo-minerais e minerais. Proporcionamos a melhor experiência em nutrição de plantas para nossos clientes. Por isso, levar alta qualidade e tecnologia para o campo é a nossa missão. Amazon AgroSciences, cultivando parcerias duradouras.